final dos anos de 1980, Joaquim Francisco, que era o prefeito da capital pernambucana, para deixar sua marca na cidade, comprou vários ônibus Tanco Águia Mercedes-Benz e promoveu a reforma de alguns trólebus Marmon. Os trólebus de cor predominante amarela chamavam a atenção por onde passavam. Relativamente poucos foram pintados nessa cor, visto que a CTU visava a renovação de sua frota diesel. Quando Joaquim Francisco renunciou ao mandato de prefeito para logo depois assumir como governador de Pernambuco, a renovação da frota ficou a cargo de seu vice, Gilberto Marques Paulo, que numa tentativa de colocar sua marca na estatal voltou à pintura azul como estatuto, impedindo que as cores mudassem novamente. Em 1994, utilizando o corredor da PE 015 ligando o terminal de mesmo nome até o centro do Recife, a linha 900 PE 15 Parador foi a primeira linha de trólebus a operar no SEI, Sistema Estrutural Integrado, seguida no ano de 1996 pela linha 641, Avenida Norte Macaxeira, devido à inauguração do terminal do mesmo nome. Em 2000, a CTU foi privatizada, tendo suas linhas e veículos, incluindo os trólebus, concedidos à CRT, Cidade do Recife Transportes, tendo como principal cláusula a manutenção dos trólebus. Para diminuir a idade média da frota de trólebus em caráter emergencial, a empresa adquire 18 trólebus usados, oriundos do recém-extinto sistema da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 10 desses veículos foram reformados e postos em operação. No ano de 2001, restavam 31 trólebus em circulação, divididos nas únicas linhas do sistema, sendo as da Macaxeira e de Caxangá tendo seus trólebus movidos a diesel. A única linha de trólebus era a 900 PE 15 Parador, com 16 veículos, sendo 10 Caio Scania Vilares e 6 trólebus Marmon Harrington. Apesar do contrato prever a continuidade de operação dos trólebus, assim como a compra de novos veículos semelhante aos Buscar operados pela Metra em São Paulo, o sistema foi desativado no final de 2001. Em 1969, com a desativação do sistema de Belo Horizonte, mais 50 trólebus Marmon Harrington e 5 Massari Vilares foram incorporados à frota vindos de tal sistema, com as mesmas características do que existiam na capital pernambucana. A rede de trólebus estava no auge de sua expansão, chegando a ter mais de 100 km de rede elétrica instalada na capital. Nesses quase 10 anos, a CTU ampliou sua frota para 140 veículos distribuídos em 18 linhas. Porém,
Já a partir de 1970, o modal trólebus, por não acompanhar o crescimento da cidade, foi perdendo força para os ônibus diesel. Isso tudo somando a dificuldade de manutenção da frota, em sua maioria composta de veículos estrangeiros, numa época em que as importações estavam suspensas no país. Ocasionou duas situações: o sucateamento precoce, que causava a diminuição da vida útil dos veículos, e consequente canibalismo, em que trólebus eram depenados para o conserto de outros. A rede elétrica, em estado de quase abandono, foi reduzida a menos de 60 km, com apenas 7 linhas, e a frota de trólebus reduzida a cerca de 50 veículos em condições de operação. Em 1980 foi realizado um programa de revitalização, quando toda a rede elétrica foi desmontada para que fosse permitida a completa reconstituição em apenas 2 corredores radiais principais. Macaxeira, que tinha a Avenida Norte como principal via, e a Via Caxangá, lugar onde os trólebus teriam inclusive uma faixa exclusiva para circulação. Foram reformados, em alguns casos, renumerados 47 trólebus, colocados novos chassis Scania, e houve uma renovação de toda a parte elétrica. No ano de 1981 foram adquiridos 12 novos trólebus modelo Ciferal Scania Tektronik. Embora muita gente diga que não passaram de 3 veículos, sem dúvida eram veículos muito bonitos, confortáveis, ágeis, silenciosos, espaçosos, com uma boa ventilação, boa luminosidade, um trólebus de primeiro mundo, se não fosse a frágil carroceria e alavancas bananas lanças que caíam com frequência e chacoalhavam muito a rede. As portas nunca se fechavam por completo. Nos tempos finais de sua vida, metade dos anos 90, quebravam diariamente, por isso no ano de 1994 foram desativados, embora muita gente também diga que eles foram embora antes desse ano. Após a saída do Ciferal, a CTU renumerou alguns trólebus Marmon, e no ano de 1991 foi finalmente inaugurada a ligação entre Recife e Olinda, com uma linha convencional e a previsão de uma linha expressa que infelizmente nunca saiu do papel. Nos anos de 1962 e 1964, chegaram mais 20 unidades com carroceria Caio Vilares, de uma encomenda inicial de 130 unidades, mas que não chegou a ser concretizada devido praticamente a alguns motivos que eram praticamente o contrário do que a propaganda da Caio dizia. Os veículos tinham sérios problemas de durabilidade. Os problemas com esses veículos eram tantos que a população colocou um apelido que não era muito animador: Belo Antônio, referência ao filme de 1961 em que o então galã Marcello Mastroianni interpretava o personagem título. O Antônio era belo, seduzia as mulheres com seu charme, mas era impotente. Mais ou menos como o Caio Bossa Nova Trólebus. Belo chamava a atenção, mas era frágil e vivia dando problemas. Eles tiveram numeração de 066 ao 085. Em Recife, no ano de 1960, durante o governo Miguel Arraes de Alencar, foi inaugurado o sistema Trolleybus, chamado aqui no nosso país de trólebus, mas foi conhecido popularmente pelo Recife inteiro como ônibus elétrico. O transporte coletivo do Recife era um dos melhores do país, por meio das linhas de bondes que ligavam a capital a diversos bairros e até a cidade de Olinda. Na época, esse serviço era feito pela Pernambuco Tramways and Power Company Limited, empresas britânicas que detinham o monopólio de exploração do sistema, segundo o contrato de concessão obtido em 1912 pelo período de 50 anos.
Porém, a partir dos anos 1940, uma série de fatores desencadearam no fim desse serviço. Bondes sucateados, a alegação de boa parte da população de que os bondes atrapalhavam o tráfego já crescente na capital pernambucana e uma certa omissão do poder público, que se eximia da obrigação de fiscalizar as empresas concessionadas. Isso tudo culminou no ano de 1957 com a criação da Companhia de Transportes Urbanos do Recife, a antiga CTU Recife. A empresa era de economia mista, ou seja, com participação da iniciativa privada e da iniciativa estatal. Projetada nas administrações de José do Rego Maciel e de Jair Brindeiro, a CTU Recife veio tomar forma na gestão de Pelope da Silveira entre 1955 e 1959, quando se deu a encomenda e aquisição de 65 veículos produzidos pela americana Marmon Harrington com um equipamento elétrico Westinghouse. Os novos trólebus seriam o símbolo da modernidade do transporte coletivo e desembarcaram no Porto de Recife no ano de 1959. Quase um ano entre a chegada dos veículos até a implantação do sistema, que foi recebido com um misto de surpresa e festa por uma grande parcela da população. No mandato de Miguel Arraes de Alencar, no ano de 1960, foi feita a apresentação e a viagem inaugural, na qual estavam presentes autoridades, incluindo aí os próprios Arraes e sua primeira-dama, Magdalena, e com a população aglomerando-se ao redor do veículo. Com a numeração de 001 a 065, esses trólebus circularam por diversos bairros de Recife e Olinda, com a rede elétrica chegando a ter mais de 100 km de extensão em seu auge.